Fala rapaziada, começando mais um conteúdo no canal SBTV, dessa vez com informações importantes para você que se liga por aqui. Depois de uma derrota muito frustrante contra o Palmeiras e contra o Cruzeiro, estamos aqui de volta, tentando voltar para Salvador, já que passamos por um perrengue, digamos assim, hoje, aqui no embarque para Salvador, de São Paulo, aqui de Congonhas, na verdade, para Salvador. Galera, foi o seguinte, devido a um problema na aeronave, o avião teve a decolagem cancelada. O detalhe importante é que enquanto a gente estava se movimentando, o avião já estava rumo ali à pista de decolagem, ele freou, ainda no início da pista, quando os motores se aquecem e já está naquela partida para decolar. Aquele pequeno susto em relação a todos que estavam a bordo, mas enfim, ao ponto de instantes depois o comandante ter dito que houve algum problema em relação à manutenção da aeronave, que deveria voltar para estacionar na parte ali ao lado aqui do aeroporto. E aí nós fomos orientados a esperar um pouquinho, aguardar um pouquinho em relação a informações. A equipe de manutenção da Gol acabou entrando ali para poder observar o que aconteceu, paramos a aeronave e tudo mais. Todo aquele processo de manutenção, de vistoria, de segurança. Esperamos mais ou menos uns 30 minutos e aí fomos liberados para saírem aqui do aeroporto, na verdade do avião, e ficar aqui no aeroporto aguardando as informações complementares sobre esse voo. Estava marcado para sair 11h20 da manhã, saiu atrasado esse voo, foi para 11h30 praticamente. E agora já são quase 1h20, onde eu estou gravando esse conteúdo aqui para o canal, horário que a gente deveria estar chegando em Salvador, por exemplo. Então, mais uma péssima experiência em relação a isso, mais uma vez. Já não bastasse a viagem do Bahia, perdendo para o Cruzeiro e para o Palmeiras, agora vamos voltar ainda com esse pequeno susto, mas graças a Deus tudo em paz, tudo bem. E já estamos de volta aqui as situações de embarque e aguardando aqui para trocar a aeronave. Então esses são os detalhes, delegação do Bahia quase completa, acho que só o pessoal que cuida da rouparia em geral, que não veio nesse voo, todos os jogadores vieram, eu só não consegui observar o Rogério Ceni na delegação desse avião, não consegui encontrá-lo, mas todos os atletas estão presentes, Cadu Santoro, Edgar Moba, gerente de operações do Bahia. Há uma preocupação porque nesse tipo de situação não há um suporte, digamos assim, da CBF para que haja um tipo de auxílio nesse tipo de ocasião. Mas enfim, as imagens para vocês estão aí, vocês estão observando as imagens em relação aqui à presença dos atletas. Aqui a gente parou agora para comer, para respirar um pouquinho e em breve receber informações para poder voltar para a capital baiana. Bom, e o próximo adversário do Bahia é o Fluminense, na próxima terça-feira, 19 horas na Fonte Nova. O Bahia já divulga informações de ingressos para esse confronto. O Fernando Diniz tomou o terceiro cartão amarelo e desfalca, digamos assim, o Fluminense nesse jogo. Não vai estar na beira do gramado, diante da torcida do Bahia, da Fonte Nova e tudo mais. O Tricolor de Aço já divulga informações quanto à promoção de ingressos. Eu acho que deveria ter uma convocação maior, deveria ter uma força maior para a torcida poder chegar em peso. Depois de 2 frustrações seguidas fora de casa, eu acho que é bacana ter esse fortalecimento. Afinal, o Bahia tem 15 jogos consecutivos com mais de 30 mil pessoas na Arena Fonte Nova. Então essa expectativa ela é positiva, que a torcida ela fique junto do time, como vem sendo nas fases boas, nas fases ruins. Depois o Bahia enfrentará o Grêmio fora de casa no próximo sábado lá em Porto Alegre. Para esse jogo a gente não vai ter à disposição o Acevedo, o Acevedo que está aqui do meu lado também, está aqui do meu lado, não vai estar disponível, tomou o cartão vermelho contra a equipe do Palmeiras lá no Allianz. Então acho que é questão de modificação bem tranquila nesse jogo, deveremos ter outras modificações ao longo do confronto. O Ceni ele optou por poupar para esse jogo, ele falou em entrevista coletiva que iria fazer isso, então não tem muito para onde correr. Poupar atletas para esse confronto tão importante quanto o Fluminense em casa, que se torna uma obrigação de vencer diante da torcida do Bahia na Arena Fonte Nova. Então acho que, cara, não tem muito para onde correr, fazer o básico, termos aí peças à disposição. O Gilberto deve voltar, que ficou no banco de reservas, o próprio Cauli, há uma expectativa de que ele retorne contra o Fluminense nesse jogo, mas se não tiver à disposição, acho que contra o Grêmio, já no próximo final de semana ele deve estar com certeza presente. Então são questões do futebol. Por exemplo, a própria expulsão do Acevedo, o cartão amarelo no primeiro lance, para mim foi absurdo, ele chega na bola limpo e a arbitragem dá cartão amarelo. Eu acho que a arbitragem do Rodrigo foi muito ruim, tanto lá em Salvador quanto aqui em São Paulo. Ele foi muito mal em seus critérios, em suas aplicações, amarrou muito o jogo, mas enfim, aproveitando
que estamos em véspera de partida contra o Fluminense praticamente, né, antivéspera, digamos assim, o Bahia bateu o pé, né, em relação a essa possível anulação, né, do jogo, né, e adiamento do jogo contra o Fluminense para outra data, porque o Fluminense ele faz praticamente 4 jogos em sequência fora do Rio de Janeiro. Então esses jogos acabaram dando um prejuízo, digamos assim, na logística dos caras, mas o Bahia deve manter esse jogo com tranquilidade. A data lá foi resolvida, né, há dias, né, não tem nem 2 semanas que as datas foram definidas pela CBF. E agora é tranquilidade para esse jogo. O Fluminense deve mandar garotos para esse confronto contra o Bahia. A tendência é jogadores reservas, divisão de base, serem relacionados para esse confronto. Mas o Fluminense tem que entrar focado da mesma forma, da mesma maneira, porque se não se concentrar, acho que o Bahia foi muito mal nesses jogos contra Cruzeiro e contra Palmeiras em questão de animosidade mesmo, né? Apenas um chute ao gol contra o Palmeiras e nem um chute a gol contra o Cruzeiro. Então são estatísticas bem ruins para esses 2 confrontos, e acho que é esquecer esses jogos e focar agora na partida contra a equipe do Fluminense. E são 5 finais em casa, 3 finais fora de casa, fazer valer a força da torcida do Bahia, que vem sendo o diferencial do time nessa temporada. E falando sobre as polêmicas de arbitragem, né, gente, eu olhei aqui com um pouco mais calma nas últimas horas. O lance do gol do Palmeiras me chama a atenção que o Hendrick tem um toque na mão dele, né? Na mão do Hendrick. E na sequência o Veiga vai lá e faz o gol. E eu me recordo de gols que foram similares, anulados no caso, né? Contra o Bahia, inclusive. Contra o Curitiba lá em 2020. Contra o Sport também em 2020. Um jogo em casa e outro jogo fora de casa. Lances que, no Sport, no caso, a bola bate na mão do Cleison. O Bahia faz o gol em sequência e o gol é anulado. A bola bate no domínio do Cleison, ele tá meio caído assim. A bola bate na mão dele. E contra o Curitiba, em 2020 também, onde o Bahia venceu aquele jogo, o Neilton briga pela bola no meio campo com o Bahia, a bola meio que fica em disputa assim, bate na mão do Neilton inclusive, e na sequência o Curitiba vai lá e faz um gol. E aí o VAR volta e anula o lance. Já contra o Palmeiras ontem, na sequência, na dividida do lance, né, o Hendrick ganha a frente, o Bahia faz a falta, o árbitro dá a vantagem, mas na caída do Hendrick a bola bate na mão dele e sobra para o Rafael Veiga. Então nesse caso fica uma questão de confusão em relação aos critérios. Fica muito interpretativo para a parte do árbitro. E esses 2 lances, por exemplo, foram lances que culminaram em um gol, contra e a favor do Bahia, por exemplo, e foram anulados. Então chama a atenção essa situação de esses gols não terem sido, esse gol de ontem, no caso, não ter sido anulado. E a arbitragem péssima do Rodrigo Pereira. E o Bahia realmente ficou muito estressado, mais uma vez ter sido escalado ele contra o Tricolor de Aço. Amarra muito o jogo, picota muito a partida, muitos amarelos. E sorte que Everaldo e Biel, por exemplo, tomaram o cartão, não estavam pendurados, assim como outros atletas. Então, agora é a expectativa de que as coisas possam se estabelecer. E fique com as imagens em áudio da situação que aconteceu no aeroporto aqui, as imagens que eu pude registrar com um pouco mais de calma. Rapaziada, nesse momento a gente está aguardando, aí ela vai ter que trocar e aí ela está esperando aqui. É isso. Mas é isso, o importante é que nós estamos bem, tranquilos. Agora é voltar para casa, voltar para Salvador e terça-feira ganhar do Fluminense na Arena Fonte Nova. Um abraço a todos vocês, deixa o like, inscreva-se no canal e bora Bahia!